Você sabia que existem desafios no momento de se relacionar? No momento de se relacionar com cada traço de caráter? Sim, existe sim. Portanto, você, mulher casada, é preciso compreender os desafios que você enfrentará com cada traço de caráter. Assim sendo, o segredo para você entender e respeitar o jeito do seu marido funcionar está contido no formato do corpo dele. Exatamente. Ao saber e fazer isso, certamente você terá tudo o que precisa para viver o relacionamento dos seus sonhos. Apesar dos desafios relacionais e existenciais que existem em qualquer relacionamento a dois. Lembre-se, o casal não vai bem não é porque os pares não se encaixam. Na grande maioria das vezes é porque eles não se entendem e não respeitam o jeito do seu par funcionar. E uma coisa antes de eu entrar em cada traço e falar do funcionamento e do formato básico do corpo. Não use esse conhecimento para manipular, para ferir, para magoar. Não. Use esse conhecimento para melhorar o conhecimento de si e para melhorar o seu relacionamento. Porque, como qualquer coisa, eu posso utilizá-la para fazer um bem ou um mal. O dinheiro eu posso utilizar para alimentar pessoas ou posso utilizar para outros fins não saudáveis. E, tendo isso esclarecido e sabendo que você vai utilizar esse conhecimento para avançar, para melhorar o seu relacionamento, para deixar ele mais fluido, mais feliz, eu vou seguir agora com cada traço de caráter. Estamos combinados? Esse conhecimento vai ser utilizado para você alavancar e melhorar o seu relacionamento e ter de fato um relacionamento que vale a pena ser vivido, ok? Então vamos lá. O primeiro é o traço de caráter esquizoide. Qual o funcionamento básico dele? É um traço racional e criativo. E é um traço que raciocina com muita velocidade e é muito bom quando a coisa é relacionada a raciocínio. E ele pensa fora da caixa. De fato, não tem aquelas pessoas que têm algumas ideias meio viajantes, que algumas pessoas pensam, na verdade, não é tão viajante assim, mas porque nesse traço exclusivamente está contido muito dos gênios, muito das criações da humanidade vieram por conta desse traço estar elevado. Entenda elevado acima de 30%. Ele tem forte tendência a ficar isolado e quieto. Conhece pessoas assim? E evita o contato físico a todo tempo. Ele tende a ser mais frio, não costuma manifestar suas emoções ou sentimentos. No geral, quando está com algum problema, ele se fecha em seu mundo racional e precisa de tempo para ficar neste mundo imaginário. Ele, de fato, é muito criativo. Como que é o formato básico do corpo dessa pessoa? É magro, os ombros, ele tem quinas ressaltadas, as pernas, no geral, são mais finas, a cabeça é um pouco grande e alongada e a testa é ressaltada. Esse é o formato básico que explica a mente, como que a mente de uma pessoa funciona que tem o traço de esquizoide elevado. Agora a gente vai para o segundo traço, que é o oral. O funcionamento ele é emocional, acolhedor, ele vive a vida de maneira intensa, muito intensa, e anseia por atenção e cuidado. O humor dele tende a alternar muito. Vai do céu ao inferno em questões de segundos. Conhece alguém assim? Quando existe algo ou alguém que o incomoda, tem de ser exagerado e dramático em suas atitudes. Em determinados momentos, ele sente um buraco emocional tão grande que parece ser maior do que o universo. E ele não sabe o que fazer com ele. É um vazio tão grande, um buraco tão grande que ele não sabe o que fazer. E é aquele tipo de ser que nunca está satisfeito com nada. Conhece alguém assim?
Parece que tudo é feito, mas tudo para essa pessoa não significa nada. Por que isso acontece? Porque esse vazio não é preenchido por nada, a não ser quando a pessoa entende que não é os outros que vão preencher esse vazio. Ela precisa entender esse vazio e encontrar formas, e existem formas, de preencher essas necessidades e não terceirizar isso para o outro. E, claro, se você tem um par que entende isso, ele pode te ajudar a suprir essa necessidade. Mas é você, se esse traço foi elevado em você, que precisa aprender a suprir essa necessidade. Para o oral, sentir é vida. E é um traço extremamente comunicativo, afetivo. É um traço do sentir. O foco aí é sensibilidade, sensações. Como que é o formato do corpo básico desse traço? O tronco é mais arredondado e as partes do corpo têm aspectos mais macios. A cabeça também é mais arredondada, as pernas são mais curtas e cheinhas. Então, é um traço que a gente poderia dizer assim que é um bebezão grande, não tem? É quando você olha para a pessoa, você já se conecta. É aquela pessoa que você quer tocar, você quer abraçar. É gostoso, entendeu? E parece que você olha para a pessoa, ela chama isso. Compreende? Então vamos agora para o terceiro traço. É um traço que é praticamente inversamente proporcional ao anterior. Qual o funcionamento básico? É racional. E é um traço que ele busca por um local de poder no relacionamento. Em determinados momentos, tende a agir de maneira controladora e costuma ser frio, no sentido emocional. Ele, de fato, é frio, mas isso não quer dizer mal. É porque ele é mais racional. Então, ele tende mais ao racional. Então, ele costuma passar esse aspecto de ser mais frio. Às vezes, você já ouviu isso, se esse for um traço elevado em você, entendendo que todos têm os traços, entretanto, é uma questão de proporção, e o traço que está com a maior proporção, ele tende a atuar mais durante o dia. E é um traço que ele desconfia até da própria sombra. Conhece alguém assim que parece não conseguir confiar em ninguém? Então, é uma característica desse traço. Ele está sempre negociando e ao perceber que ele está se doando muito e recebendo pouco, então ele tende a ficar sem ânimo e buscará formas ou de equilibrar, se for um relacionamento, ou terminar um vínculo. Porque se ele continua num relacionamento que ele está se sentindo manipulado, ou que ele está, ou seja, está desequilibrado, ele está doando muito, recebendo pouco, e isso está em desequilíbrio, naturalmente ele vai encontrar uma maneira de finalizar esse vínculo. E é um traço extremamente persuasivo. E nunca quebra um acordo. Se você fizer um acordo com uma pessoa que tem um traço de caráter psicopata elevado, tenha em mente que ele vai cumprir. E tenha em mente, se você não se mostrar confiável, se você furar o mínimo acordo que seja, ele vai encontrar uma maneira de sair desse trato, porque isso coloca ele na dor. Ele vai se sentir manipulado, porque ele está colocando a sua confiança no que você está falando e naquele acordo. Ele vai cumprir, tenha certeza. Se você não cumprir, como dizem, vai dar ruim. Como que é o formato do corpo dessa pessoa, com esse funcionamento mental? O tronco é mais triangular. O que eu quero dizer? É o triângulo invertido. A parte de cima é maior do que a parte de baixo. Geralmente pessoas com troncos maiores e com as pernas mais finas. É tipo um triângulo invertido. Em cima é maior e vai fazendo isso. As pernas são geralmente menores em relação ao tronco. Você vai perceber também que a cabeça também tem um aspecto triangular. A parte de cima ela é um pouco maior e vai fazendo uma espécie de um triângulo. As pessoas têm um queixo mais pontudo. Então agora a gente vai
pro quarto traço, que é o masoquista. Até agora, como é que é? Está fluindo? Se identificou com algum desses traços? Observe aí as suas características. E entenda, a gente não tem um traço só, a gente tem todos, como eu disse anteriormente, mas só que um em maior proporção do que o outro. Para você entender qual é a maior proporção, qual é a combinação dos seus traços e quanto você tem de cada um, é preciso você fazer uma análise corporal, porque isso vai gerar um gráfico e desse gráfico o analista vai poder falar para você qual a porcentagem de cada um, quais são as suas características maiores, quais são suas dores, seus recursos, mas isso é um papo para um outro vídeo. Vamos seguir aqui. O traço de caráter masoquista, o funcionamento dele, ele é um ser mais passivo e emocional, mas tem muita dificuldade de demonstrar os seus sentimentos e, portanto, prefere guardá-los para si. Conhece aquelas pessoas caladonas? Então, é um traço que sente muito e prefere e se cala porque tem uma dificuldade de demonstrar esses sentimentos. E tem uma explicação lógica para isso. No geral, via de regra, é porque ele tem um grande medo de ser humilhado. De o que ele falar, as pessoas podem utilizar aquilo contra ele e ele pode de alguma forma se sentir humilhado e então ele prefere o quê? Guardar tudo para si. No geral, tende a ser, se a pessoa não entende que ela tem esse traço elevado, ela pode se tornar um depósito de dejetos emocionais dos outros. Entende? Então, a tendência é o quê? É que ele guarde esses dejetos emocionais e, como a coisa vai ficar muito tensa, ele acaba explodindo com frequência. E o que acontece num relacionamento? Ele despeja toda essa fúria guardada, porque ele não encontrou uma maneira de jogar isso para fora de uma maneira saudável, porque há formas de fazer isso. Então essa fúria vai para o relacionamento e o que acontece? No geral ele se arrepende depois dessa explosão emocional, mas só que ele continua fazendo. Por quê? Ele não sabe o que está acontecendo, ele ou ela, porque o traço aqui não é uma questão de sexo, isso é uma questão de humano. Em todos os humanos tem esses 5 traços. Então não é uma questão de homem e mulher, é uma questão de humano. Então, se ele não entende isso, ele vai continuar explodindo. E a pessoa não entende, que às vezes ela tem momentos de fúrias que ela parece que um ser toma conta dela e ela não entende que ela fala coisa, faz coisa e depois ela não entende. Nossa, fiz isso, eu falei aquilo, porque algo parece que tomou conta dela mas esse algo é o quê? É uma forte emoção que a pessoa não sabe de onde vem e por que vem, que toma conta dela. E ela age dessa forma impulsiva. Quando há alguma dificuldade no vínculo, o que acontece no geral? Se fecha e ele não conversa. Não conversa. Porque é um medo aí, é uma dor que acaba levando a pessoa a se fechar. E para um relacionamento amoroso é um dos melhores. Uma pessoa que tem um traço elevado masoquista é um dos melhores para você se relacionar. Por quê? Ele é forte e é leal. É muito leal. Se você conseguir trazer segurança para ele, porque é um traço que precisa de segurança, entenda, a lealdade é, eu posso dizer que a melhor característica desse traço, que tem muitas, né? Mas na minha visão é a lealdade, são pessoas leais. E como eu disse, ele precisa se sentir seguro. Se você está num relacionamento com o seu marido, que tem esse traço elevado, se você não fizer ele se sentir seguro e você está sempre criticando ele, ele vai se fechar e as explosões vão acontecer todo o tempo, vocês não vão conseguir se entender. Como que é o formato do corpo desse ser, para você poder identificar aí? O tronco é mais quadrado. Você conhece aquelas pessoas que têm o tronco, se você pegar uma linha reta, o quadril está na mesma direção do tronco. É umas pessoas que têm aquele formato mais quadrado, não tem? Se você for ver também a musculatura da pessoa, uma musculatura mais tensa. Se você for olhar a cabeça, é uma cabeça mais quadrada. Se você for perceber, a minha cabeça ela não é quadrada, ela tem um formato mais triangular, percebe? Um pouco maior em cima e tem até um aspecto mais pontudo no queixo. Então, eu não tenho esse traço de caráter elevado.
é muito pequeno em mim e eu nem tenho esse tronco. No geral, o meu tronco é maior do que o meu quadril. Então, eu não tenho esse traço de caráter elevado. Agora, uma pessoa que tem uma cabeça quadrada, aqui, se você pegar uma linha reta aqui, você vai ver que ela desce na mesma proporção, ela não faz esse efeito em V, entendeu? Ela faz esse quadrado. E o corpo também, no geral, essa parte aqui desce na mesma linha do quadril e tem esse aspecto quadrado. Se você for ver as pernas da pessoa, é aquela perna assim, forte, e se você for ver as coxas e a batata da perna parece ser na mesma grossura da coxa, parece ser um tronco de árvore, entendeu? Aí você vai perceber que essa pessoa tem um traço de caráter mais elevado, masoquista. Mas, por favor, não estigmatize as pessoas. A pessoa não é um traço só, ela é a combinação de vários. Então, não estigmatize, é preciso de fazer essa combinação de traços e entender, para não sair estigmatizando, olhando as pessoas, estigmatizando, dizendo que é isso, aquilo. Não, entenda, é uma combinação. Da combinação, você vai poder dizer para a pessoa como ela funciona. E para isso, tem análise. E a análise é baseada numa ciência, ok? Então vamos lá. O último traço é o rígido. Como que é o funcionamento do rígido? Ele é pragmático. Conhece pessoas pragmáticas? Que esse negócio de ficar pensando muito e criando, né, muito com elas, o negócio é fazer. São pessoas ágeis, executoras e raramente se entregam num relacionamento amoroso. Tende a manter-se sentimentalmente desconectado e distante, apesar de gostar da conexão física. São pessoas que entregam o corpo para o par, mas não entregam a alma, não entregam o afeto. Quando ela sente que pode ser trocada por uma opção melhor, tende a agir de forma controladora e manifestar um ciúme exagerado. Conhece alguém que tem fúrias por conta do ciúme? Que parece que viver é ter ciúme? Então, são pessoas que naturalmente têm um traço de rigidez elevado e como elas têm medo de ser traída, trocada ou excluída, elas utilizam o controle e o ciúme para controlar. Entende? Porque ela está na dor. Se ela entende isso e aprende a lidar com esse traço, a coisa muda de figura. Não raro, é um traço bastante exigente e crítico, tanto consigo mesmo, quanto com o par, quanto com as outras pessoas. Por favor, nunca compare ele com ninguém, porque você vai estar ativando uma dor dele. Não compare, porque você vai ativar a dor. E pessoas com dor reagem das diversas maneiras e de maneiras talvez, no geral, não construtivas e não saudáveis. E adora ser o centro das atenções, é um traço que adora os holofotes. Colocou no palco, numa peça de teatro, esse traço deve ficar no palco e brilhando, e não nos bastidores. Diferentemente de um traço elevado de esquizoidia, que é um ser mais criativo, não gosta do contato, não gosta demais de aparecer. Então é o ser que vai criar o texto, por exemplo, que vai criar a peça. E o rígido ele vai exatamente pro palco para brilhar. Entende como é importante entender isso? Então, como que você vai identificar essas características no seu par? Olha para o formato do corpo. O tronco dessas pessoas é um tronco mais musculoso, as curvas elas são mais definidas e delineadas. Se você for olhar na academia, você vai ver que existem pessoas que, por mais que elas malhem, parece que não há uma definição. E há pessoas que malham até um pouco menos de tempo e você já começa a ver os traçados, você olha os músculos, você vê a divisão dos músculos certinhos, entendeu? Você vê aquela coisa escultural. Então, naturalmente essa pessoa ela tem um traço de caráter de rigidez um pouco mais elevado. Você entende? Então você vai ver, são curvas mais delineadas. Se você for ver de mulheres, você vai ver aquela silhueta, ou como é que é, eu esqueci o termo que se utiliza, o corpo violão. Você vai ver aquele corpo que você olha assim, você fala, nossa, você olha assim, você para, uau, dá... violão, você vê a harmonia, você vê que é proporcional, você vê as pernas mais torneadas, mais harmônicas. Mesmo no homem dá para você identificar isso.
Você olha, se você for olhar o corpo como um todo, você vai ver esses essas características. E a partir disso você vai começar a observar e vai ver que o seu par tem essas características. Então, está aí, os 5 traços de caráter. Use sem moderação e melhore o seu relacionamento. Um abraço e até a próxima.